Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a essa temática que é de grande relevância. Que temática é essa? Nós estamos falando sobre organizações econômicas. Nós falamos na aula anterior sobre um modo de produção que é predominante na sociedade contemporânea, que foi o capitalismo. Lembrem que nós falamos do capitalismo, falamos sobre a origem, nós falamos as características e nós falamos sobre as fases do capitalismo, ok? Na aula de hoje eu quero apresentar para vocês um outro modo de produção econômica, que é o socialismo. É isso mesmo. Vou apresentar para vocês de forma bem sucinta. Não se preocupem, que eu tenho certeza que esses poucos minutos vocês vão conseguir perceber quais são as principais características desse sistema econômico. Vem comigo que você não se perde, ok? É o seguinte, galera. Qual é a principal proposta do socialismo? Bem, em linhas gerais, nós podemos dizer que a principal proposta desse sistema econômico é o quê? É a construção de uma sociedade justa. É isso mesmo. É uma sociedade sem divisão de classes, é uma sociedade sem desigualdade social. Esta é a principal proposta do socialismo. Só que para que venhamos chegar a essa situação sem desigualdade social e sem, digamos assim, sem classe social, é necessário nós agora seguirmos alguns passos, ou melhor, subirmos alguns degraus para nós chegarmos até esse estágio. Então, nós podemos dizer que um desses passos, ou uma dessas características do socialismo é o quê? Primeiro, é a extinção da propriedade privada. É isso mesmo. Se vocês conseguem perceber bem ou relembrar, no capitalismo nós temos o quê? A propriedade privada dos bens de produção. Já no socialismo, ele vai pregar o quê? A extinção dessa propriedade privada. Se vai extinguir, quem é que vai estar na direção dessa propriedade? Logo, será o Estado. É isso mesmo. Uma outra característica é a coletivização. Isso mesmo. A coletivização dos meios de produção. E aí, claro, se eu estou falando sobre o socialismo, é interessante nós vermos o quê? Fazemos uma comparação com o capitalismo. No capitalismo, nós temos o quê? O eu. É o individual. No socialismo, o eu não existe. No socialismo, é o quê? É o nós. É a igualdade de classe. Lembre dessa característica. E, por fim, nós temos o controle do Estado sobre todos esses meios de produção. Mais uma vez, o que é que nós vamos observar? No capitalismo, nós temos a propriedade privada, eu faço como eu quero, eu tenho as leis do capitalismo. No socialismo, que é o tema da aula de hoje, eu tenho o quê? O controle do Estado. É o Estado que vai dizer como, aonde, a quantidade. É o Estado que vai regular o preço de todas essas mercadorias que está aqui nessa nação, país. Ok? Essas são algumas das características do socialismo. Bem, como eu falei sobre a origem do capitalismo, por que não nós não falarmos sobre a origem do socialismo? Se nós analisarmos bem, esse tema mesmo, essa proposta de igualdade social, ela nasce desde lá da Grécia Antiga. É isso mesmo, desde a Grécia Antiga. Mas nós vamos ter agora alguns pensadores que eles vão influenciar demais esse socialismo do qual nós estamos falando, que é principalmente Saint-Simon, nós temos Karl Marx e nós temos também Engels, que são os principais pensadores do socialismo. Marx agora ele começa a analisar essa sociedade extremamente exploradora, ele começa a observar essa indústria que está nessa ascensão, ele começa a perceber como ela explora demais esse trabalhador. E agora Marx começa a trazer uma ideia de que não há tanta necessidade, porque somos nós, trabalhadores, que somos responsáveis por todo esse meio de produção. Por que é que nós vamos continuar nessa situação de opressão? É mais ou menos esse pensamento de Marx, ok? Então, o socialismo, o primeiro país a se tornar socialista é a Rússia, em 1917.
É interessante você lembrar dessa informação, por quê? E guardar essa informação no seu coraçãozinho, por quê? Em 1917, a Rússia se torna o primeiro país a se tornar socialista. Não por acaso, a Rússia sai lá da Primeira Guerra Mundial, é isso mesmo, porque estava tendo alguns problemas internos, e agora nós temos a Revolução na Rússia. Primeira Revolução, ok? A Revolução Russa, 1917. Mas o que acontece? Anos depois, no ano de 1922, nós temos agora uma expansão. Nós temos a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou da União Soviética, basicamente isso, ok? E nessas repúblicas socialistas soviéticas, que são 15 nesse período, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a capital de tudo isso aqui em Moscou, que é a capital da Rússia, certo? Bem, a partir desse momento nós vamos ter agora uma disseminação dessas ideias socialistas, ok? Mas o que acontece? Nesse leste europeu, onde está localizada essas repúblicas socialistas, nós vamos observar que, a princípio, eles estão levando, de fato mesmo, o quê? A extinção da propriedade privada, eles estão agora fazendo o quê? A coletivização dos meios de produção, está havendo controle do Estado sobre absolutamente tudo. Só que nós temos uma perseguição, de fato, aquelas pessoas que se opõem a esse sistema. Ok? À medida que eles perseguem esses opositores, eles de uma certa forma fazem o quê? Eles fazem vistas grossas para todos aqueles que apoiam a esse sistema, melhor dizendo. Ok? Aos dirigentes dessas empresas, do governo, governamental. Pronto, o que é que nós vamos observar agora? Nós temos, a partir desse momento, a disseminação dessas ideias socialistas por toda a Europa. E nós vamos observar que nos primeiros anos, essa ideia até que foi bem sucedida. Por quê? Houve um grande investimento em saúde, em educação, transportes. Até esse período estava sim tendo sucesso, ok? Mas depois nós vamos observar o declínio desse sistema em alguns países. Nós temos como característica desse sistema também, principalmente o que? A estatização. Lembro dessa formação. Capitalismo, propriedade privada. Socialismo, nós temos a estatização, ou seja, o controle absoluto do Estado. E nós temos uma economia planificada. No capitalismo nós temos o quê? Uma economia de mercado, onde o que está em valor mesmo, ou que é extremamente importante, é a lei da oferta, da procura, é a concorrência, é o lucro. Já na economia planificada, nós temos mais uma vez o que? Esse controle do Estado, dizendo como, quando, vai impor todos os valores e etc. Ok? Até então, galera, nós podemos dizer que nós temos alguns países que são socialistas, como Cuba, por exemplo, nós temos a China, nós temos o Vietnã, nós temos a Coreia do Norte, ok? São alguns dos países que ainda são socialistas. E eu quero destacar para vocês a China. Por quê? Porque a China hoje é considerada um dos principais países economicamente falando, melhor dizendo. É um dos países mais ricos e está em uma grande extensão econômica. E o sistema em vigor lá é o socialismo. O que é que nós vamos observar lá? Embora seja o socialismo, porque lá nós não temos essas eleições, quem fica responsável por tudo isso é o Partido Comunista Chinês, ok? Só que lá na Rússia, ou melhor, na China, embora nós tenhamos um sistema socialista, nós temos algumas características, algumas mesclas também do modelo capitalista. E isso justifica principalmente esse grande crescimento econômico que está havendo na China nos dias atuais. Ok, galera? Vamos deixar a China um pouco mais de lado. Nas próximas aulas, nós estaremos apresentando para vocês algumas características desse grande período que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, que foi a bipolarização do mundo. Quando nós temos nesse período agora, os Estados Unidos, principal representante do sistema capitalista, e nós teremos agora também a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principal representante do sistema socialista. Ok? Venha comigo que você não se perde, já te falei.